Como lidar com a sua reserva financeira em meio à crise da Covid-19? Tem gente que já deve estar parando por aqui e pensando, que reserva financeira? Mas relaxa, se você não tem uma, a gente também vai dar dicas de como construir, mesmo que seja focando no longo prazo. Aliás, até quem já tem uma reserva pode se encontrar em tantas situações diferentes, né? Por isso vale a pena você assistir até o final desse vídeo. Bom, eu me chamo Antônio Matheus Sá e nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas dessas situações. Tudo bem explicadinho, ou melhor, din-din por din-din. Reserva de emergência. Se você já consumiu algum conteúdo de educação financeira, já deve ter ouvido falar nisso. Essa reserva é fundamental para quem quer ter paz de espírito na vida. E eu vou te falar, é até por isso que eu não gosto muito de chamar ela de reserva de emergência. Porque emergência parece uma coisa muito negativa. Quem gosta de falar nisso? Talvez agora, durante a crise do novo coronavírus, a gente até fale mais sobre isso. Só que quando está tudo andando normalmente, ninguém gosta de falar em emergência. Por isso, eu acho que a gente pode falar em reserva de oportunidade, ou até de tranquilidade, já que isso que a nossa reserva proporciona para a gente. Em uma situação de crise, quem tem uma reserva pode tomar decisões com um pouco mais de fôlego. Quem não tem, vai ficar restrito a menos oportunidades. Porque a prioridade sempre vai ser apagar o fogo. E mesmo fora da crise, quando uma oportunidade aparece, quem está em uma posição melhor para aproveitar ela é quem tem uma reserva. Bom, pode chamar de emergência, oportunidade, tranquilidade. De qualquer jeito, acho que não é difícil de argumentar sobre por que fazer uma reserva dessas. O desafio aqui é conseguir colocar isso em prática, né? Segundo a nossa pesquisa do Raio-X do Investidor, divulgada esse ano, a falta de condições financeiras como salário baixo, ausência de emprego fixo e desemprego foi citada por 74% dos brasileiros das classes A, B e C, com motivos para não terem investido em 2019. A gente precisa reconhecer que essa alegação reflete a realidade e é extremamente legítima. Mas, de outro lado, também precisa olhar para o que pode ser feito dentro da realidade de cada um. E a gente vai dar umas dicas para isso ao longo do vídeo. A ideia não é falar com vocês como alguém que sabe mais da sua própria vida do que você. O que a gente quer com esse vídeo é falar sobre algumas situações e explorar possibilidades. Mas antes, vamos contextualizar esse tema no momento que a gente está vivendo? A crise do novo coronavírus pegou vários brasileiros em uma situação financeira que a gente já sabe já não estava tão boa. Como a gente disse, muitos já estavam endividados ou sem renda, e entre os que não estavam, outros tantos não tinham ainda uma reserva financeira para lidar com a crise. Então veio o vírus, as pessoas tiveram que se isolar, e o impacto na economia prejudicou o sustento de muita gente. A crise reduz a renda do trabalho de muitos autônomos, coloca em perigo o emprego do trabalhador e ataca de maneira forte o faturamento do microempresário. Enquanto isso, a grande parte do custo de vida ou do custo de manter a estrutura de um pequeno negócio se mantém ali. E o que fazer então? Quem tem reserva deve utilizar agora? E quem não tem? Deve pegar dinheiro emprestado? E aqueles que conseguiram guardar alguma coisa do auxílio emergencial? Se você manteve mais ou menos a mesma renda e ainda não tem uma reserva, é importante começar a construir uma. Eu não estou falando aqui para agir com desespero, mas nesse momento, a segurança dessa reserva é mais importante ainda. Isso vale também para quem já tem uma reserva e quer aumentar ela para se sentir mais seguro. Ou até para quem está endividado, mas ainda mantém uma renda. Claro, nesse último caso existe um desafio adicional, que envolve fazer um diagnóstico daquilo que deve, junto com um plano de ação. Isso sem falar em saber lidar com todo o emocional envolvido. Mas, de onde quer que esteja partindo, uma dica é olhar para as suas despesas, que você possivelmente deixou de ter durante o isolamento. O dinheiro do transporte, da gasolina, do restaurante,
dos barzinhos no final de semana. Mesmo que a conta do supermercado aumente um pouco, no geral, a tendência é que a redução desses outros gastos seja maior. Então, se você manteve a renda, a dica é guardar esse dinheiro. Se possível, até de um jeito automático, sabe? Que aconteça todo mês. Existem alguns investimentos que já debitam direto da sua conta e te ajudam com isso. E aliás, que tal aproveitar que você vai fazer esse exercício e olhar para as suas contas e cortar aquilo que não é mais tão necessário assim? Isso parece batido, mas sempre é importante. Será que eu estou usando todo o meu pacote de internet, TV e telefonia? Será que já existem preços mais baratos? E por falar em pesquisa, como a gente está fazendo mais compras na internet, comparar preços de supermercados, farmácias, pet shops, fica até mais fácil, né? Tá aí uma ferramenta que ajuda a conferir os preços em vários lugares só com alguns cliques. Mas essa facilidade toda também pede um farol amarelo. O isolamento social reprime tanta energia que dá uma vontade danada de descarregar no consumo online. Vamos com calma, pessoal. Ao comprar online, se lembra de esperar baixar a ansiedade e evitar o impulso. Se te pareceu importante fazer um gasto excepcional, respira um pouco e dá um tempo antes do clique. Copia e cola o link em algum lugar no seu computador, salva nos favoritos, faz o que for. Mas se dê um tempo com o farol amarelo antes de avaliar se vale a pena ou não avançar no seu clique para comprar. Outra dica para esse momento é sondar a possibilidade de algumas renegociações. Como o momento é diferente, não custa nada tentar renegociar contas maiores, como por exemplo a do seu aluguel. Sim, alguns aluguéis estão sendo revistos em função do novo coronavírus. O importante nessa hora é tentar uma conversa franca, com bom senso das duas partes, tanto do proprietário quanto do inquilino. Bom, na verdade acho que essas dicas valem para todo mundo, com ou sem reserva. Olhar para as despesas sempre é necessário, é como cortar a unha ou o cabelo. Se bem que até pouco tempo atrás estava difícil cortar o cabelo, né? Tava tudo fechado. Eu tive que encomendar uma maquininha daquelas para cortar sozinho em casa. Você cortou? Não? Mas então vamos esquecer essa analogia, vamos falar só sobre cortar a unha. Vamos falar de uma outra situação agora. A de quem tem uma reserva, mas perdeu a renda do dia para a noite. Se chegou a hora de usar a sua reserva, é parte do jogo. De qualquer jeito, é fundamental tentar reduzir as despesas para que o seu dinheiro possa durar por mais tempo. E, além de tudo isso, nos primeiros meses da pandemia, muitos tiveram o reforço do auxílio emergencial. Enquanto isso, todo esforço e criatividade para voltar a ter uma renda é válido. A gente não tem como florear a situação e dizer que vão chover oportunidades. Até porque a busca por uma nova fonte de renda tem que ser levada como um trabalho em si. Seja ela buscar por um emprego registrado ou por trabalhos informais. Se você vive em casal, é hora de conversar, de expor a situação, conciliar as diferentes visões e objetivos de cada um, e falar das principais necessidades da casa. E o mesmo vale para todo tipo de estrutura familiar que estiver vivendo com a mesma renda. Filhos, pais e até amigos com o qual você divide o apartamento. Rodolfo, pagou a conta de luz? Por fim, a gente tem a situação de quem não tinha reservas e perdeu renda. Nesse caso, a questão é olhar para aquilo que é necessário para a sobrevivência em primeiro lugar. Se você tiver dívidas, também é fundamental verificar as possibilidades que algumas instituições estão oferecendo nesse momento, como, por exemplo, postergar parcelas para ganhar um fôlego. Bom, a gente falou da importância de uma reserva, falou de construir ou usar em diferentes situações, mas qual o valor ideal para uma reserva? Tudo isso depende dos seus gastos mensais, da estabilidade da sua renda e da flexibilidade ou mobilidade que você tem para conseguir se arranjar se algum imprevisto com ela acontecer. Digamos que no mundo ideal você tivesse que guardar 6 meses de gastos. Se você tiver um trabalho instável ou estiver em algum lugar onde é difícil se recolocar, como uma área muito específica ou um momento de crise econômica, você precisaria guardar mais. Aí você vai me dizer, mas eu não consigo juntar tudo isso. Não tem problema, esquece esse negócio.
Coloca uma meta realista para você começar a guardar. A gente só começa a andar de bicicleta na prática, né? O primeiro mês de salário que você guardar já vai ser uma conquista e tanto. Depois a gente vai pensando de conquista em conquista. Retomando, a gente falou aqui de como a Covid-19 impactou as finanças do brasileiro, de como ela impactou também a rotina de todos e de como essa mudança é uma oportunidade de rever o orçamento, para quem tem ou não tem uma reserva, para quem foi mais ou menos impactado em renda. Eu não quero ser o chato que vai dar bronca aqui, mas um momento como esses mostra a importância de construir uma reserva. Se você não construiu a sua até agora, não é hora de ficar se remoendo. Vamos olhar para a situação com mais aprendizado e menos culpa. Como a gente falou lá no início, pensa nas oportunidades que são maiores quando você constrói uma reserva. E pensa na tranquilidade. Não deve ser maravilhoso viver sem essa angústia financeira toda? Não tem nem roupa para isso, né? Mas você consegue sim, devagarzinho, mas consegue. Com isso em mente, corre lá para começar a fazer o seu novo orçamento, porque com certeza, com essa nova rotina, a sua realidade financeira mudou. É isso aí, pessoal! Acompanhe as nossas redes sociais e bons investimentos na reserva financeira de vocês!